Você já ouviu falar sobre o câncer de cabeça e pescoço? É um problema de saúde pública em grande parte do mundo e no Brasil não é diferente. Vamos conferir na reportagem de Liliane Coutrin e as imagens do Jonas Sakamoto. O câncer é uma das doenças que mais afeta as pessoas no mundo. São diversos os tipos e a demora na descoberta e no tratamento são os principais fatores que levam à morte. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 8 milhões de pessoas no mundo morrem todos os anos com algum tipo de câncer. Além do alto índice de mortalidade, essa doença causa muito sofrimento aos pacientes e para quem os acompanha. Eu tenho câncer fase 4, mãe. Ainda não fomos a todos os médicos. Não, ainda não. Mas já passamos do K, não é? Estamos bem no M. Então tá. Eu vou me trocar. Os cânceres mais comuns são os de mama, pulmão, estômago, fígado e colo do útero. Mas há tipos pouco conhecidos da população, como câncer de cabeça e pescoço. A falta de conhecimento sobre essa doença é um dos fatores que mais contribui com o agravo do problema. Quer saber como se desenvolve esse tipo de câncer e como tratá-lo corretamente? Veja o que dizem os especialistas no Bate-Papo Imirante. E participam do nosso bate-papo de hoje o Estênio Roberto, cirurgião de cabeça e pescoço, e o fonoaudiólogo Eduardo Magalhães. Antes de começarmos o nosso bate-papo, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E a gente começa aqui com o Estênio. Quais as partes do corpo que são tratadas pela especialidade denominada cirurgia de cabeça e pescoço? Bem, na verdade, a cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade médica que trata dos tumores, das lesões tumorais e dos cistos da região da cabeça e pescoço, excetuando-se o sistema nervoso central, cérebro, cerebelo e medula espinhal. Nós tratamos basicamente doenças das glândulas tireoide, lesões da cavidade oral, da faringe, da laringe, tumores de pele e algumas lesões da órbita e das cavidades da cavidade nasal. Dentre esses aí, qual é o mais comum aqui no Brasil? Bem, existem as doenças da glândula tireoide e, juntamente com as doenças da glândula tireoide, as outras lesões, os cânceres de cavidade oral, da faringe e da laringe. São as lesões mais frequentes tratadas pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Eduardo, e quais são as alterações fonoaudiológicas no caso da laringe? Geralmente essas alterações elas decorrem do procedimento cirúrgico que é realizado para a retirada do tumor, né? Ou de algum protocolo conservador a qual o paciente seja submetido. Então, você tem de considerar qual é o impacto ou na comunicação ou na deglutição desse paciente, para que você pense no processo de reabilitação fonoaudiológica desse paciente. Então, em geral, nos cânceres de laringe, a gente pode desenvolver alternativas de produção vocal, ou, no caso das alterações onde haja comprometimento da boca, dependendo das alterações que ficam no sistema estomatognático, a gente vai fazer adaptações para que esse paciente possa ter uma deglutição eficiente e manter se alimentando pela boca. Quais são as causas, né? Quais são os sintomas e como é feito o diagnóstico? Bem, o câncer de cabeça e pescoço, especificamente para boca, faringe, laringe, o paciente nota a lesão, certo? Principalmente na cavidade oral e na faringe. E com relação à laringe, o principal sintoma, no caso dos tumores glóticos, que são as lesões que ficam nas pregas vocais, é a disfonia, que é a rouquidão. É o que chama a atenção do paciente procurar assistência médica. As outras lesões podem cursar com dificuldade de engolir, que é a disfagia, ou com a dor ao engolir, que é a odinofagia. Essas são os principais sintomas apresentados por esses pacientes. E no nosso Fala Povo, a pergunta foi: você já ouviu falar sobre o câncer de cabeça e pescoço? Vamos conferir a resposta? Não. Sabe, faz ideia do que é? Não, faço a mínima ideia do que seja isso. Tá bom. Já. Já. O que é essa doença? São nódulos
interno na qual a superfície do pescoço começam a aparecer como sinais. Você já conheceu alguém com essa doença? Sim. Você já ouviu falar do câncer de cabeça e pescoço? Não. Faz a menor ideia do que seja. Não sei nem do que se trata. O senhor alguma vez já ouviu falar do câncer de cabeça e pescoço? Não, nunca vi. Pela primeira vez estou ouvindo. Não, de cabeça e pescoço não. De mama, já ouvi falar, mas de cabeça e pescoço. Diferente para a senhora? É, diferente para mim é. Como é um assunto ainda pouco debatido, né? A maioria das pessoas não sabia o que era ou nunca nem ouviu falar. Estênio, como é feito o tratamento? Basicamente, existem dois tipos de tratamento. O tratamento cirúrgico e o tratamento não cirúrgico, que pode ser a radioterapia exclusiva ou a radioterapia em associação com a quimioterapia. Qual é a importância do fonoaudiólogo nessa etapa? Durante o processo quimioterapêutico ou radioterapêutico, o fonoaudiólogo ele vai tentar manter a funcionalidade dessas estruturas, já que esses processos eles podem induzir algum grau de rigidez nas estruturas, né, a radioterapia tipicamente, e reduzir a eficiência muscular daquele segmento específico. No entanto, mais uma vez, a gente se volta à necessidade específica do paciente. A gente primeiro faz o levantamento de qual é a necessidade que o paciente tem para que a gente possa intervir e aí definir. Mas geralmente nessas duas áreas, ou tentando desenvolver ou devolver uma voz a esse paciente, ou tentando adaptar o processo de alimentação dele para que ele se mantenha alimentando pela boca. Para finalizar, quem está mais vulnerável aos cânceres de cabeça e pescoço? O homem, a mulher? Qual é o perfil? Na verdade, os fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço, quando a gente fala nos cânceres de boca, faringe e laringe, são o tabagismo e o etilismo. E a associação dos dois tem um aspecto multiplicador e não somatório. Existe também uma outra parte da população que pode estar mais suscetível ao câncer de cabeça e pescoço, são os pacientes acometidos por doenças virais, como o HPV. Também ocorre um fator de risco adicional. Mas, epidemiologicamente falando, é o tabagismo e o etilismo. E sua a questão do associação... sexo não importa, né? Pode ser homem ou mulher, não tem esse grau de que um pega mais do que o outro. Não, na verdade é a exposição a esses agentes carcinogênicos. Obrigada pela entrevista. Nós que agradecemos. Bem, só chamando a atenção da campanha do Mac Dia Feliz, que é uma campanha que é coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald e no estado do Maranhão ela é gerenciada pela Fundação Antônio Jorge Dino. E essa campanha consiste em pedágios solidários, em doações e que culmina no dia 30 de agosto com o Mac Dia Feliz, em que toda a renda oriunda dessa venda dos produtos do McDonald's, ela é convertida para a Casa de Apoio à Criança da Fundação Antônio Jorge Dino. Então, só queria lembrar e pedir a colaboração da população nesse dia tão importante para o nosso estado. Recado dado, e a gente se encontra, é claro, na próxima quinta-feira.